Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, encontraram o texto, irmãos? Vou pedir então que os irmãos sentem, por favor. Glória ao nome de Jesus. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia, então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já foi lido no capítulo 9, a partir do verso 24 até o verso de número 27, e eu vou repetir apenas o verso 25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a corrida cristã. Eu quero falar sobre esse assunto, a corrida cristã. Paulo, meus irmãos, ele está falando aqui sobre uma maratona que existia naqueles tempos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi aquele grande apóstolo, aquele grande plantador de igreja, aquele grande missionário e também, irmãos, o principal escritor do Novo Testamento, o grande doutrinador do cristianismo. Glória ao nome do Senhor. E esse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dos livros poéticos, mas também, irmãos, ele era um profundo conhecedor da filosofia, da oratória, e uma das coisas, irmãos, é que ele conhecia muito bem as estratégias dos Jogos Olímpicos daquela época. Paulo também tinha uma formação, um conhecimento sobre a corrida. Por isso, nesse capítulo, ele faz uma alusão. Ele, na verdade, usa a figura da corrida para ilustrar a corrida cristã. Então, quando é que a nossa corrida cristã inicia? Exatamente no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então, Paulo está falando sobre isso. A corrida cristã, meus irmãos e irmãs, ela exige as seguintes coisas. Primeiro, ela exige uma grande concentração. Era como na época, a corrida, ela exigia do corredor da época uma profunda concentração. Também, aquela corrida, ela exigia autodisciplina. O atleta, ele deveria ser disciplinado. Não poderia ser qualquer pessoa, mas uma pessoa disciplinada. Exigia também ritmo, não é? Ritmo e também a atenção no alvo, não é? No ponto de chegada da corrida. Também, meus irmãos, a corrida cristã, ela exige concentração. E a Bíblia diz que é para nós meditarmos na palavra de Deus, meditarmos nas coisas de Deus. Mas também a Bíblia, ela exige para nós corrermos essa carreira autodisciplina. Isso é, o bom cristão, o bom discípulo de Jesus, o bom servo do Senhor, ele é um homem, ela é uma mulher disciplinada. Glorificado é o nome do Senhor. Também, irmãos, é preciso muita atenção no alvo, porque nós estamos aqui cultuando a Deus, porque nós temos o quê? Temos um alvo. Aleluia, a atenção no alvo. E a
a Bíblia, irmãos, ela recomenda a nós olharmos firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Então, nesta corrida cristã, nós não estamos só. Os irmãos estão de convite comigo, que, por exemplo, nós temos a maratona, se eu não estou enganado, a maratona de São Silvestre, não é? Então, tem as pessoas que correm aqui no Brasil, mas existem aqueles que são os espectadores, não é? E da mesma forma, na corrida cristã, nós não estamos sós nesta corrida. Nós contamos com a ajuda do Pai, contamos com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e contamos com a força, a energia, o poder do Espírito Santo para nos fazer chegar ao ponto necessário desta corrida, que é o céu. Aleluia! Então, são dois grupos, meus irmãos e irmãs, de espectadores. De um lado, nós temos os anjos de Deus que estão observando, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 14, se eu não estou enganado, diz que os anjos, eles são espíritos ministradores, isto é, são espíritos que trabalham ministrando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! Mas também o outro grupo é o diabo com os seus demônios e com os seus anjos. Assim como os anjos de Deus é uma realidade, também os anjos do diabo, os espíritos malignos é uma realidade. Mas em Cristo Jesus, irmãos, eles estão vencidos, eles estão derrotados, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então disse Jesus, em João 10:10, o ladrão, ele vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. O corredor grego, ele precisava se sentir leve para correr. Imagina, irmãos, se ele tivesse um peso sobre si. Isso era prudentemente pensado, até mesmo nas vestimentas, porque ele ia fazer um esforço, ia gastar energias e não podia se sentir pesado. Ele tinha que se sentir leve para poder correr e chegar ao alvo. Então, queridos irmãos, nós também devemos meditar nisso, que o peso, ele não é apropriado para essa corrida. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala sobre esse assunto, que nós devemos deixar o peso do pecado, o embaraço do pecado. Então, tudo aquilo que nos embaraça, nós devemos deixar de lado. Todo o peso do pecado, das obras da carne, do mundanismo, nós deixemos de lado, porque senão, irmãos, vai dificultar a nossa corrida. Por quê? Porque o peso, ele atrapalha os corredores. Também, quando nós pensamos nesse texto do apóstolo Paulo, nós também imaginamos os tipos de corrida. Naquela época, e como hoje, existem corridas diversas. Há uma que é curta, a outra é média e a outra também é mais longa. Para alguns que aceitam Jesus, a corrida às vezes é curta. Eu já acompanhei casos de a pessoa, no mesmo ano que recebeu Jesus no seu coração, o Senhor o levou, ou a levou para a eternidade. Mas outros já
a corrida era média, né? Em torno de 20 anos, 25 anos, e o Senhor já os tomou para si. Eles partiram para a eternidade e estão para sempre com o Senhor Jesus. Mas para outros irmãos, a corrida é longa. No meu caso, já é uns 40 anos que eu estou correndo, que eu estou vivendo a vida cristã, que eu estou nessa corrida. Mas eu sei, irmãos, que daqui um pouco mais o Senhor Jesus virá e então será consumada. E eu sei também que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se eu ficar firme, olhando para Jesus, o Senhor me dará graça para eu chegar ao fim. Quando nós pensamos ainda nessa corrida, nós observamos que havia um rigor tanto nas dietas como nos exercícios. O corredor, ele tinha que tomar atenção na sua alimentação. Ele não poderia ser um corredor obeso. Ele tinha que estar dentro do peso próprio para a corrida. Então havia uma dieta. Também havia os exercícios, não é? O corredor, ele treinava muito, ele observava muito a dieta. Também, meus irmãos, nós devemos observar a nossa alimentação espiritual. Vocês sabem que nós somos designados na palavra de Deus como ovelhas, e a ovelha tem a sua alimentação seletiva, ela não come qualquer coisa. Também nós, na vida espiritual, devemos observar a nossa dieta na alimentação, e nós não devemos nos alimentar com as comidas que o mundo oferece, as alimentações que são paixões carnais. E nós também devemos observar os exercícios, e um deles, que é muito bom, é a oração, é a leitura da palavra de Deus, e também o santo exercício de vir à casa do Senhor para ouvir a palavra e cultuar o nome do nosso Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então, quando nós pensamos naqueles corredores, o atleta grego, ele treinava, meus irmãos, 10 meses diariamente para então correr. Então era um tempo muito antes. Também nós devemos treinar a nossa vida espiritual diariamente. Glorificado é o nome do Senhor. E esses atletas, eles treinavam sob o calor, mas também sob o frio. Eles eram experimentados em ambas temperaturas. Também nós, irmãos, estando calor ou estando frio, nós precisamos treinar, nós precisamos correr essa corrida, porque devemos servir a Jesus de todo o nosso coração, porque Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O que é treinar, pastor? Treinar, meus irmãos, significa cada um de nós desenvolver a espiritualidade. A nossa espiritualidade cristã, ela inicia quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas esse é o início. Depois nós devemos continuar, nós devemos avançar, e nós precisamos a cada dia que passa aperfeiçoarmos a nossa espiritualidade. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor, irmãos, é um preceito santo, e tremor, irmãos, é algo maior. Então a vida espiritual exige que nós desenvolva a nossa espiritualidade. E como eu já falei há pouco, os principais exercícios são muitos. Por exemplo, o exercício da contribuição, o exercício da oração,
é um dos principais, né? Mas nós temos outros, por exemplo, o exercício do perdão, e vai o exercício das boas obras, mas nós temos os principais exercícios. Quais são eles? O primeiro é o exercício da oração. Todos os dias nós precisamos nos exercitar na oração, orarmos todos os dias. O outro exercício, irmãos, é o estudo da palavra de Deus. Diariamente nós nos exercitamos na leitura, no estudo da santa palavra de Deus. Aleluia! E o outro exercício é a busca pelo poder do Espírito Santo. Irmãos queridos, nós da Assembleia de Deus, nós somos chamados, a nossa linha teológica é a linha pentecostal. E o povo pentecostal, ele crê no batismo com o Espírito Santo e no exercício dos dons espirituais, isto é, na atualidade dos dons espirituais. Então, nós, além de orarmos, além de estudarmos a palavra de Deus, precisamos buscar urgentemente o poder do Espírito Santo para que nós sejamos vitoriosos. Então, irmãos e irmãs, nós venceremos o mundo, a carne, o diabo e nós mesmos pelo poder do Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor. E aqueles jogos, irmãos, eles tinham regras fixas. Tinham regras fixas. E essas regras, irmãos, também elas existem na corrida cristã. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse correr aqui, ele mostra que havia normas, havia regras para o corredor não correr em vão. Então, o que são as regras? As regras fixas daquela corrida são, irmãos, as exigências do Evangelho. Por exemplo, uma das exigências é crer. E Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Admira-se, irmãos, que muitas pessoas creem, mas não se decidem pelo batismo. Mas a Bíblia é bem clara: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Essa é uma regra para se correr. A outra regra, irmãos, é crer que só Jesus salva. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz uma coisa importantíssima. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é uma outra regra. Não há salvação a não ser na pessoa de Jesus. Isto é, a Bíblia nunca apresenta salvadores. A Bíblia apresenta um único Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia, o nosso querido Salvador. Uma outra exigência do Evangelho, irmãos, para correr a corrida cristã é nascer de novo. Assim como que para viajar para um outro país, para viajar para os Estados Unidos, exige um passaporte. Da mesma maneira, irmãos, para nós irmos para o céu, não será porque somos religiosos apenas. Não. O que nos condiciona a irmos para o céu é o novo nascimento. E no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus Cristo deixou bem claro que aquele que não nascer de novo, primeiro ele diz, não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento, ele é um condicionante para a pessoa ser salva
e por fim desfrutar da vida eterna na companhia do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, da igreja e dos santos anjos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Jesus diz: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. A carreira, irmãos, quando ela era abandonada, e vocês sabem que quando acontecia essas corridas, e como acontece também no Brasil e em algumas partes do mundo, alguns abandonavam a corrida, iam até uma parte, uns iam até a metade, outros iam perto do fim, e eles acabavam abandonando a corrida. A mesma coisa acontece, eu lembro que da minha época, algumas pessoas começaram a vida cristã juntamente comigo. Começaram muitos a corrida cristã, que você deve estar lembrando de alguns, mas por problemas, por lutas, por amar o mundo, pelo pecado, pela tentação, resolveram abandonar a corrida, parar de correr. Então, quando a carreira ela é abandonada, o prêmio é perdido. A pessoa não vai ganhar o prêmio. Então, na Grécia, meus irmãos e irmãs, só levava o prêmio naquela corrida, aqueles que chegavam ao final. Aquele que chegava ao final e ganhava a corrida. Na Grécia, um só levava o prêmio. Na corrida espiritual, todos ganham o prêmio. E interessante, irmãos, que o prêmio de cada um não é igual. Se os irmãos lerem, os irmãos vão observar que o apóstolo Paulo lhe diz: combati o bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está-me reservada pelo justo juiz, que me dará naquele dia. E não somente a mim dará a coroa, diz Paulo, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Glorificado é o nome do Senhor. Então, que importante, irmãos, porque lá apenas um levava o prêmio. Na corrida espiritual, todos ganham o prêmio, e o prêmio não é idêntico. Todos nós recebemos um galardão, e esse galardão é diferente. Aleluia. Agora, queridos irmãos, é bom dizer que o prêmio não é apenas a conversão, mas uma glorificação em Cristo Jesus. Quando nós acabarmos a nossa corrida, quando nós acabarmos a nossa carreira, seja ela pela morte, ou então seja ela pela vinda de Jesus, nós receberemos uma glorificação da parte de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que no céu nós diferiremos de glória. Um será a glória da lua, outro será a glória das estrelas, e um outro será a glória do sol. Isto é, os salvos no céu diferirão de glória, ou em glória. Bendito é o nome do Senhor. Então, nas arquibancadas, irmãos, estão os espectadores, mas no fim da corrida sai Jesus, e ele diz lá no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. São João 14. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estou estejais vós também. Mas no texto de João diz assim: eu vos recebereis. Eu vos recebereis.
Então, irmãos, nós seremos recebidos por Cristo no céu, glorificado o nome do Senhor. Mas é importante nós dizer que no final da corrida havia exames rigorosos após a competição. E hoje, irmãos, aqueles que acompanham os Jogos Olímpicos sabem da vergonha de alguns atletas, alguns que venceram, né? E que depois foram examinados e caíram no, como é que é o nome? No doping. O que aconteceu? Perderam o prêmio e foram desclassificados, né? Então havia alguns rigorosos exames após a competição, e alguns, irmãos, eles eram expulsos e não poderiam correr mais. Queridos irmãos, no final da corrida, na vinda de Jesus, vai acontecer a mesma coisa. Nós, os corredores dessa corrida cristã, nós seremos examinados e nós seremos aprovados ou reprovados. Então, na vinda de Jesus, irmãos, nós passaremos por um juízo. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, nós os vivos, isto é, nós os salvos, nós os que corremos dentro das regras e chegamos ao fim, nós seremos examinados naquele momento. E se nós estivermos preparados, nós entraremos para o gozo do nosso Senhor. Mas se nós estivermos reprovados, nós perderemos o prêmio, perderemos o nosso galardão e ainda mais seremos expulsos da presença do Senhor. Mas que Deus, irmãos, tenha misericórdia de cada um de nós. E como nós cantamos o hino da harpa cristã, que pela graça de Jesus, cada um de nós estaremos lá. Aleluia. Que a graça, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo nos ajude a corrermos de tal forma que sejamos aprovados pelo Senhor. Eu queria encerrar, irmãos, lendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6, 7 e 8, onde o apóstolo prevê o seu martírio. E agora eu encerro lendo o que diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o apóstolo, nos últimos dias, preso em Roma, ele ia ser martirizado, e aqui ele escreve os seus últimos dias de vida, e ele diz: e o tempo da minha partida é chegado. E agora ele faz um resumo da sua vida cristã, ele faz uma análise, e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Completei a carreira. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos completar a carreira. Completei a carreira, guardei a fé. O diabo, ele quer roubar a nossa fé, ele quer matar a nossa fé, ele quer destruir a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo, naquele interim, naquela longa corrida espiritual e corrida trabalhosa, uma verdadeira batalha, ele conseguiu guardar a fé. E nós também, irmãos, precisamos correr, mas também precisamos guardar a fé cristã. E no verso 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? No dia da vinda do Senhor. Porque Paulo ia passar pelo martírio, e ele sabia que ele faria parte da ressurreição dos salvos. Mas ele também se reporta a outros, não apenas a ele, quando ele diz: e não somente a mim, glória ao nome do Senhor,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui, irmãos, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele deixa uma palavra para nós nessa noite. Paulo partiu, né? Mas ele sabia que o Senhor tinha uma coroa reservada para ele naquele dia. E na minha Bíblia o dia está em letra maiúscula, é o dia do Senhor, o dia da vida de Jesus. Mas ele fala aqui, irmãos, de um outro povo, de uma outra geração que viria após ele, quando diz, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E nessa noite, irmãos, eu quero lembrar que nós precisamos, por meio da oração e por intermédio do poder do Espírito Santo, nós precisamos não apenas pregar, não apenas lembrar da vida de Jesus, mas precisamos também amar a vinda de Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém. Que Deus abençoe com essas palavras e que nós possamos correr a corrida que nos está proposta. Deus abençoe a cada um de nós na corrida cristã. Amém. Glória a Deus. Vamos